Quórum. Para se analisar um ADI, ADC, ADO ou ADPF, é necessária a presença de pelo menos 8 ministros na sessão. Artigo 22 da Lei 9.868, de 99. Veja que, se não estiverem presentes pelo menos 8 ministros, nem se pode iniciar o julgamento. Observação aqui, fera. Este quórum mínimo de 8 ministros se aplica tanto para decisão de mérito quanto para decisão liminar. Além disso, para efeito de julgamento que resulte na declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, é necessário o voto de pelo menos 6 ministros, maioria absoluta. Assim, por exemplo, se estiverem presentes 8 ministros, iniciar o julgamento e 5 se pronunciarem pela inconstitucionalidade e 3 pela constitucionalidade, não se alcançará o quórum decisório. Por consequência, a decisão será despida de efeitos. É o que dispõe o artigo 97 da Constituição, que exige a decisão de maioria absoluta dos membros, bem como é o que dispõe o artigo 23 da Lei 9.868, de 99, segundo o qual proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada, se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos 6 ministros. Em síntese, para iniciar o julgamento, necessária a presença de pelo menos 8 ministros. Para proclamar a inconstitucionalidade ou constitucionalidade, é necessário o voto de pelo menos 6 ministros. Atenção aqui, ó! Então é o seguinte, sem a presença de pelo menos 8 ministros não se pode julgar. Sem voto de pelo menos 6 ministros, não se pode proclamar a inconstitucionalidade ou constitucionalidade com efeitos vinculantes. Nesse sentido, tem decidido o STF. Quórum de julgamento constituído por 9 ministros, considerados os impedimentos, 5 votos pela procedência da ação direta, a fim de declarar a inconstitucionalidade por proteção deficiente da tolerância ao uso do amianto crisotila, da forma como encartada no artigo 2º da Lei 9.055, de 1995, em face dos artigos 7º, inciso 22, 196 e 225 da Constituição da República. 4 votos pela improcedência, não atingido o quórum de 6 votos, artigo 23 da Lei 9.868, de 99, maioria absoluta, artigo 97 da Constituição da República, para proclamação da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do dispositivo impugnado, a destituir de eficácia vinculante o julgado. ADI 4066, de 2017. Eficácia da decisão de mérito. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF em sede de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade produzem eficácia contra todos e efeitos vinculantes relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Artigo 102, parágrafo 2º, Constituição Federal. O parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição Federal foi regulamentado pelo parágrafo único do artigo 28 da Lei 9.868, de 99, segundo o qual a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública federal, estadual e municipal. No mesmo sentido, o artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.882, de 99, dispõe que a decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do poder público. Portanto, a decisão definitiva tem efeito erga omnes contra todos e efeito vinculante. Veja aqui algumas observações importantes quanto à eficácia subjetiva da decisão definitiva. Em primeiro lugar, não há qualquer dúvida de que, quando se fala em eficácia erga omnes, significa dizer que a decisão atinge todos, sejam os particulares, sejam os poderes públicos. Segundo lugar, no que se refere ao efeito vinculante, este atinge apenas os poderes públicos, ou seja, os demais órgãos do Poder Judiciário, salvo o próprio STF, e da administração direta ou indireta, ressalvado o legislador, como se verá abaixo. Os particulares não são destinatários do efeito vinculante, embora possam ser, ainda que indiretamente, atingidos, quando da aplicação de jurisprudência vinculante do STF pelos demais órgãos do Judiciário e da administração.
Agora, amigão, trataremos pormenorizadamente dos efeitos em relação ao judiciário, à administração e legislativo.